Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, verso 14. É no mínimo perigoso chegar a uma conclusão sobre o que nosso Senhor estava declarando ao afirmar que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, com base apenas nessa declaração. Além do mais, ele afirma isso dentro de uma parábola, e as parábolas são muito presentes no ensino de Jesus. Ele recorria a elas para ilustrar verdades ensinadas. Antes de apresentar as 3 parábolas que são usadas no mesmo diálogo, a parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, nos deparamos com a seguinte situação. Jesus havia expulsado os religiosos hipócritas do templo. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mateus capítulo 21, do verso 12 ao verso 13. Executado muitos milagres. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mateus capítulo 21, verso 14. E amaldiçoado a figueira. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado, senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus capítulo 21, do verso 18 ao verso 19. Diante de tantos sinais por parte de Jesus, ao entrar novamente no templo, ele é interrogado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos. Mateus afirma em seu evangelho: Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, cercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Mateus capítulo 21, do verso 23 ao 27. Jesus promete responder à pergunta deles com uma condição: dar um parecer sobre o batismo de João. Encurralados, porque, declarando ser do céu, teriam de explicar o porquê o rejeitaram, e caso falassem ser dos homens, o povo ia se levantar contra eles, pois julgavam ser João um profeta, eles fogem da pergunta dizendo não saber. Após declarar que não dirá com que autoridade realiza tais obras, Jesus conta a primeira parábola. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Mateus capítulo 21,
do verso 28 ao verso 32. É evidente que o filho que disse sim e não obedeceu ilustra os líderes religiosos que se julgavam mais justos e fiéis a Deus, todavia não faziam sua vontade. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe, oferecendo uma vã adoração. O filho que a princípio disse não são os publicanos e as meretrizes, isto é, pessoas que tinham ignorado a Deus para viver em pecado, mas que se arrependeram e foram batizados por João. Em seguida, outra parábola é apresentada. Atentrai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus capítulo 21, do verso 33 ao 46. Isaías traz uma ilustração sobre Israel que esclarecerá ainda mais o significado do texto. É dito por ele: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Chaçou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem chaçada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Deus enviou
inúmeros profetas à nação de Israel, cobrando frutos de justiça. Mas, a mandato de reis ímpios, falsos profetas e dos infiéis sacerdotes, os servos do Senhor foram espancados, taxados de mentirosos, ameaçados e até mortos. Já os construtores, ou seja, os homens que exerciam autoridade nos tempos de Jesus, que eram os escribas, sacerdotes, fariseus, mestres da lei, agora estavam rejeitando o Cristo, a principal pedra angular, assim como eles e seus pais haviam rejeitado a mensagem dos profetas. Os próprios religiosos entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Por fim, vem a terceira parábola. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, e os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Os convidados são os israelitas. Eles receberam o convite às bodas do seu filho pelos profetas, mas muitos não quiseram ir. A atitude de outros foi não se importar e seguir seu caminho, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Já de outros foi ainda pior. Eles, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei manda suas tropas destruir e atear fogo a cidade. Isso aconteceu a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo exército romano, liderado por Tito e Vespasiano. Quanto ao se referir às suas tropas que execute o juízo, é importante lembrarmos que Deus também chama de servos aqueles que serviram de instrumentos para realizar seus propósitos, como fez com Ciro na reconstrução do templo e com Nabucodonosor para punir o reino do sul, por exemplo. E convida os que a princípio não haviam recebido o convite. Aos Efésios, Paulo declara como os gentios que antes não haviam recebido misericórdia o recebem em Cristo. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo,
porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 22. E aos Romanos, vemos claramente que a misericórdia foi concedida aos ramos não naturais, gentios, depois de alguns dos naturais, israelitas, terem sido cortados por sua rebeldia. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas, para contigo, a bondade de Deus. Se nela permanecerdes, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado daqui por natureza, ela oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Romanos, capítulo 11, do verso 17 ao 27. Julgo importante citar um trecho extenso para que fique evidente que este endurecimento não foi definitivo. Por fim, é dito na conclusão da terceira parábola que, ao entrar o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia muitas vezes usa as vestes para ilustrar nosso caráter. Por exemplo, a visão que o profeta Zacarias tem sobre o sacerdote Josué mostra que as vestes sujas são pecados, impurezas diante de Deus. O texto diz: Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse:
Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Zacarias, capítulo 3, verso 4 e 5. O que levou o rei a dizer: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, foram as vestes impróprias daquele homem. Sem veste nupcial, ninguém será aceito para participar das bodas. Há convidados que não participaram das bodas porque rejeitaram o batismo de João. Não deram frutos aos servos do Senhor da vinha e, porque preferiram seus negócios ao convite às bodas. Não quiseram se arrepender, mantiveram suas vestes sujas. A Bíblia afirma que fora do reino ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse capítulo 22, verso 15. E aos coríntios é dito: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11. Todo aquele que recebe do Senhor vestes limpas, a exemplo do sacerdote Josué na profecia de Zacarias, é admitido no reino. O Senhor declarou pelo profeta Isaías que nos cobriria com vestes limpas, vestes de justiça, semelhantes à dos noivos nas bodas. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Isaías, capítulo 61, verso 10 e 11. Muitos são chamados ao arrependimento, mas só são escolhidos aqueles que se arrependerem e receberem as vestes de justiça do Senhor e Salvador Jesus Cristo.